Carmen chora e mente para Augusto, alegando que Estefânia deixou um bilhete dando as joias a ela quando partiu com Rogério, presumindo que ganharia mais dele. Augusto fica confuso e Carmen insiste que se tivesse roubado as joias, poderia tê-las vendido há muito tempo. Embora ela tente devolver as joias, Augusto recusa. Carmen, frustrada, arremessa a caixa de joias, declarando que elas nunca serviram para nada. Betânia vai ao hotel pedir à família que volte para casa, mas diante da negativa de todos, ela parte chateada. Edmundo repreende os filhos, destacando o esforço de Betânia para superar o orgulho e procurá-los. Ao receber a visita de Malu, Lúcio a convida para jantar. Gael procura Ramona para perguntar sobre seu pai, mas não obtém informações. Damião sente falta de seu amuleto e Florência o beija antes de dormir. Damião aconselha Florência a procurar Henrique, mas ela insiste que o único homem que a interessa é Damião. Betânia fica feliz ao ter os filhos de volta, mas lamenta a ausência de Edmundo. Augusto visita Almerinda, propondo a troca das terras que Elisa deixou como garantia para quitar sua dívida. Almerinda recusa, revelando que comprou Elisa para afastá-la de Damião permanentemente. Ela destaca que o amor de filha foi mais forte para Elisa do que o amor por Damião, mesmo diante do tratamento ruim de Augusto. Por telefone, Almerinda adverte Elisa, mencionando a prisão de Augusto se ela não se afastar de Damião. Ao ver Kênia e Gael juntos, Augusto comenta que formam um belo casal. Gael comenta com Kênia que Augusto parecia enciumado. Florência percebe o amor de Paulo e o sofrimento por uma mulher pela primeira vez. Augusto faz insinuações a Carmen sobre Paulo e ela acusa Elisa de inventar coisas. Elisa nega ter contado algo ao pai e revela o beijo entre Carmen e Paulo, com Kênia como testemunha. Augusto fica surpreso ao descobrir que Kênia e Gael são meio-irmãos, por parte de mãe. Carmen alega que Paulo a beijou à força e Augusto não quer mais saber disso. Braulio informa Damião que Almerinda paralisou os trabalhos nas terras de Elisa. Almerinda oferece trabalho a Guido na processadora. Embriagado, Augusto beija Kênia na rua. Ingrid confessa ao padre Lupe que Almerinda a ameaçou de morte e revela ter abandonado Gael por dinheiro, mas se arrepende. Augusto oferece liberdade a Carmen, mas ela recusa. Padre Lupe confessa a Ramona sua confusão sobre o tipo de pessoa que é Ingrid. Augusto conta a Elisa sobre a tentativa de troca de terras com Almerinda e reafirma que não permitirá o relacionamento com Damião. Elisa questiona se há outra razão para Augusto não querer esse relacionamento e Augusto nega. Ela indaga se o pai voltaria a ferir Damião e Augusto sugere que tire suas conclusões. Augusto pede ajuda a Gael para vender suas terras e assim pagar a dívida que Elisa contraiu com Almerinda. Surpreso, Gael pede explicações sobre o assunto. Por telefone, Ramiro revela a Carmen que foi ele quem contou a Augusto sobre seu caso com Paulo. Carmen assegura a Elisa que ela sairá da casa primeiro. Lúcio informa Damião sobre a paralisação dos trabalhos nas terras de Elisa e a negociação de Almerinda. Almerinda destaca que as terras de Elisa serão dela. Damião promete não permitir isso, mas Almerinda lembra que ela é a dona da processadora. Elisa revela a Gael que Almerinda a obrigou a se afastar de Damião para evitar a prisão de seu pai. Florência questiona Almerinda sobre Damião buscar Elisa. Almerinda vê isso como uma oportunidade para resolver a situação entre eles, permitindo que Florência planeje o futuro com Damião. Para desiludir Damião, Elisa faz com que ele acredite que nutre sentimentos por Gael, chegando a beijá-lo na frente de Damião. Desapontado, ele expressa que sua mãe sempre esteve certa e lamenta que Gael tenha salvado sua vida. Ingrid continua incentivando Kênia a envolver Damião, visando que ela conquiste a fortuna de Rogério.
Quênia responde afirmando que Damião está apaixonado por Elisa. Ramona prevê a aproximação do fim de Ramiro, destacando que Ingrid o fará pagar por todo o sofrimento causado à sua filha e neta. Betânia manifesta a Edmundo o desejo que ele volte a viver com ela. Ele responde sugerindo que é melhor que se deem mais tempo, enquanto ela deve focar em reconquistar a amizade dos filhos, pois do contrário as coisas não mudarão. Furioso, Damião desabafa com o padre Lupe, insistindo que Gael e Elisa se amam. O padre questiona a veracidade da história, já que Elisa ama Damião. Damião insiste que Elisa afirmou amar Gael e o beijou para comprovar. Padre Lupe repreende Gael por ter participado da farsa, mas ele explica que apenas apoiou Elisa, sempre tendo claro que ela ama Damião. Elisa, entre lágrimas, confessa a Quênia que terminou definitivamente com Damião. Damião tenta uma serenata para Elisa, mas Augusto armado exige que ele se retire, ameaçando baleá-lo novamente. Damião grita para Elisa que ela foi a pior coisa que já aconteceu em sua vida e que todos tinham razão quanto ao que diziam dela, pois ela não fez outra coisa a não ser brincar com seus sentimentos e também com os do Gael. Elisa sofre em seu quarto. Dolores sugere a Damião que evite falar coisas das quais possa se arrepender. Quênia pede a Damião que vá embora antes que ocorra uma tragédia. Carmen sugere a Augusto que se ele deseja separar definitivamente Elisa e Damião, deve revelar que ambos são filhos do mesmo pai. Augusto pede que Carmen se cale, preocupado com a possibilidade de Elisa ouvir. Carmen expressa o medo de que Augusto volte para a prisão, mas ele não acredita, afirmando que se isso acontecer, ela poderia voltar com Paulo. Almerinda compartilha com Florência a sensação de que Elisa terminou com Damião e sugere que Florência tente reconquistá-lo. Guido procura Carmen para questioná-la sobre o motivo de ter ligado para Paulo. Malu confessa a Lúcio que há muito tempo é apaixonada por ele. Augusto procura Quênia em sua casa para informar que os Arango não são confiáveis, destacando que machucar e enganar as pessoas é o esporte favorito deles. Augusto confessa a Quênia que a adora e os dois se beijam, sendo surpreendidos por Carmen. Augusto afirma que o que aconteceu entre ele e Quênia foi um erro e que não se repetirá. Carmen, furiosa, repreende Augusto, defendendo sua fidelidade e argumentando que Quênia é praticamente uma menina. Guido informa Paulo que já descobriu que, além de incomodar Elisa, agora também tem corrido atrás de Carmen. Paulo responde que sua relação com Carmen foi em comum acordo. Guido alerta sobre seu comportamento, ameaçando denunciar Paulo à polícia. Augusto confidencia a Edmundo suas suspeitas de que Carmen o engana com outro homem, mas ele não se importa, pois está apaixonado por uma jovem encantadora que até poderia ser sua filha. Ingrid diz a Ramiro que planeja revelar a Gael que ele é filho de Rogério Arango. Damião afirma a Paloma que Elisa terminou com ele porque ama Gael.